Isis, 56 dias, os advogados do Marcos Rony acreditam na possibilidade da esposa dele, a Eliana, pode vir a ser presa. Durante toda a semana a gente divulgou aqui o trabalho da polícia e aqueles elementos de prova que a polícia tem para chegar e indiciar o Marcos Rony. E nós temos falado que tudo isso também vai ajudar a polícia a pressionar o Marcos Rony em função do envolvimento da esposa dele. Esse é o caminho. Só que é o seguinte, Furlan, nós fomos conversar com os advogados do Marcos Rony, porque ontem eles foram fazer uma visita ao Marcos Rony. E a gente estava na expectativa, puxa, será que agora ele vai realmente assumir a responsabilidade? Ele vai falar onde é que está o corpo da Isis? Que nada, rapaz. Não disse nada. Eles rebateram tudo que nós divulgamos aqui do trabalho da polícia, eles rebateram ponto a ponto. E aí eu faço um convite para você, pessoal de casa, a prestar atenção nos argumentos dos advogados, para saber se junta Lé com Cré nessa história aí. Vamos ver então. A casa onde Eliana e Marcos Rony moravam em Tibagi está vazia. Eliana já não está mais também na casa do pai. A mulher que caiu em contradição ao proteger o marido está fora da cidade. E os advogados já pensam no pior para ela. Se porventura houver essa decisão da prisão da esposa, o que nós achamos uma decisão totalmente temerária e contrária à lei, porque não tem nenhum elemento, nada que atribua qualquer relação dela com suposta fraude, conforme vem sido trazido, nós acreditamos que ela vai contratar um advogado para que defenda os interesses dela. Eliana fez companhia para Marcos Rony na compra de botas novas. Ele tinha acabado de ter um encontro com Isis e ela assumiu ter desfeito das botas velhas. Eu que juntei um monte de lixo e joguei fora no outro dia. Eu joguei tudo que tinha de lixo. Outro detalhe ganhou a atenção da polícia. Na venda, Marcos Rony calça chinelos, veste camiseta e calça de moletom. Mas antes do encontro com Isis, usava calça jeans e blusa de moletom. Para o advogado da família de Isis, mais uma prova contra o casal. Não encontraram nem o moletom e nem a calça jeans, e tendo, pelo que tudo indica, o mesmo destino que as botas. Tudo foi desfeito. E foi desfeito por quê? Essa é a grande indagação. Continham neles ali material biológico, continham vestígios, continham marcas de onde ele passou, porque essa roupa foi a vestimenta que, por último, ele esteve vestido quando teve contato com a Isis. É tudo muito suspeito. Vestígio o que o senhor está falando? Qual que é a dúvida do senhor? Uma vestimenta ela pode conter vários vestígios, por exemplo, material biológico, como sangue, como fluidos, como saliva, marcas, por exemplo, de uma luta em que essa vestimenta possa ter sido esgarçada, rasgada. São vestígios que uma vestimenta carrega depois de uma cena. As revelações da semana deram dor de cabeça para os advogados de Marcos Rony. Eles já sabem que a polícia prepara o pedido de prisão de Eliana. É uma forma de pressão contra ele para assumir o crime e revelar onde está o corpo de Isis. Para os advogados, uma estratégia equivocada da polícia. É uma aberração que está se trazendo, né? A Polícia Civil está tentando pressionar a esposa para que seja trazido um efeito no Marcos, que ele confesse algo que não fez. Quem acompanha o desaparecimento de Isis poderá se surpreender com o restante desta reportagem. É que os advogados contestam ponto a ponto das provas contra Marcos Rony já divulgadas até agora. E vamos começar com a apreensão feita no quarto de Isis. Um teste de gravidez com o resultado positivado. Para a polícia, a adolescente estava grávida de Marcos Rony, que não queria ter a criança. Por isso a matou. Mas para a defesa, esse laudo não quer dizer nada. O que foi apreendido na residência da Isis é um teste de farmácia positivado. Não se sabe, ao certo, se esse teste é efetivamente da Isis. A gente se viu, conversou bastante sobre isso, e na quarta-feira ela foi na minha casa e fez o teste. Aí a gente teve a confirmação. Que teste foi esse? O que vocês fizeram? Então, foi um teste de urina que eu tinha na minha casa, aí eu emprestei para ela e a gente fez. Então você viu a confirmação? Sim. Eu vi a confirmação. Ela de fato estava grávida.
De fato, estava grávida. É importante destacar que esse material foi levado para a perícia e a perícia vai verificar se de fato se tratava de uma substância da Isis e se estava positivo ou não. A postura calma da defesa mudou completamente. O comportamento de Isis também começa a ser colocado à prova e um outro depoimento vai servir para a defesa de Marcos Rony. No inquérito policial, há uma testemunha que foi ouvida, uma pessoa que teve um relacionamento com a Isis e relatou que, em uma outra ocasião, a Isis teria pedido para uma amiga fazer um teste de gravidez para apresentar para essa pessoa, afirmando que ela estaria grávida. O que vai dar essa clareza e essa certeza é a resposta do laudo que virá da criminalística. No entanto, no inquérito até agora não foi apresentada essa resposta. E o que coloca em dúvida essa questão, Ricardo, é o fato dela já ter inventado, já ter mentido para uma outra pessoa, e há desde o início da investigação esse depoimento no inquérito, no sentido de que ela forjou um resultado de exame, que ela disse para esse ex-namorado que ela estava grávida dele, não estando. E ela chamou uma amiga dela para fazer o teste, para dar o resultado positivo e apresentar para essa pessoa. Esse fato, sim, coloca com toda certeza em dúvida a realidade, a veracidade desse exame. Advogado de defesa é advogado de defesa. E eles têm explicação para estas cenas também. As imagens de Marcos Rony e Iliana comprando novas botas para ele. E explicações sobre a troca de roupas no dia do desaparecimento de Isis. Essas roupas não foram desfeitas. A bota, sim, inclusive a esposa do Marcos Rony, quando ela é ouvida na delegacia de polícia, ela faz esse relato, mas as roupas, elas estão disponíveis, elas não foram jogadas fora, e o ponto principal, Ricardo, é que essas roupas, elas estavam na residência no dia em que a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão, e a polícia poderia, caso quisesse, ter feito a apreensão, e assim não fez. Caso estranho você comprar uma bota à noite. Não, ele olhou no mercado, só que eu não quis comprar no mercado. Ele perguntou pra mim, será que tem sapato de serviço no mercado? Falei, tem. Porque o que ele estava trabalhando, eu já tinha caído um pedaço na casa. E ele chegou a jogar algum sapato fora? Não. Tá. Eu que juntei um monte de lixo e joguei fora no outro dia. Eu joguei tudo que tinha de lixo. Esse moletom e essa calça jeans teriam pouca serventia, porque eu acredito que já foram lavadas. Essa informação eu já não sei dizer para você, Ricardo. Se já houve, já foi lavada ou não, isso não tenho conhecimento, não conversei com a esposa do Marcos sobre isso, e no inquérito também não foi trazida essa informação. Se a polícia não fez a apreensão, é porque eles entenderam que não tinha nenhum elemento, nenhum indicativo, nenhum indício de que essas roupas poderiam trazer algum elemento a mais para o inquérito policial. Neste ponto, é preciso informar. O depoimento de Eliana, onde ela revela ter colocado as botas no lixo, aconteceu depois da apreensão. A polícia entrou na casa dela no dia 10 e o depoimento foi só no dia 16 do mês passado. Mas há provas técnicas que não dá para contestar, certo? O teste de luminol na falsa viatura de Marcos Rony. Tem sangue e fios de cabelo no porta-malas. O indicativo de que Isis foi transportada aqui dentro ferida ou já morta. Mas isso também é contestado. O que consta no inquérito policial é que foi feito o exame do luminol no veículo, mas não se afirma nesse exame preliminar que era sangue. O que virá no laudo da criminalística, que também não foi apresentado. Mas eu destaco que, quando há indícios de sangue, no próprio laudo inicial já se coloca que se trata de substância assemelhada a sangue, e isso não consta. Então nós não temos essa informação no processo e não tem nada, absolutamente nada, que indique que havia sangue no veículo. E os fios de cabelo no porta-mala? Também não há no laudo, não há no processo nenhuma informação do que se tratava esses fios de cabelo. Mas são fios de cabelo que podem ser da Isis, não no porta-malas. Isso indica, que, portanto, que ela poderia ter sido transportada no porta-malas. Ricardo, nós temos que analisar com muita cautela essa situação. O que consta no inquérito é que foram encontrados fios de cabelo, mas não se diz que eram da Isis. Nós, para fazer esse juízo de valor, nós temos que aguardar o laudo, nós temos que aguardar a resposta. Nós não podemos se dizer na mídia, se dizer na imprensa, é um fato que ainda não está confirmado tecnicamente. Mas como contestar esta imagem? Marcos Rony indo para a farmácia comprar um remédio abortivo? Para a polícia, o motivo para o crime: uma gravidez indesejada.
parte da Isis a ideia de fazer o aborto. A Isis solicita para o Marcos, em mensagem de texto, que ele tome alguma providência para ela abortar, porque nas palavras dela, inclusive, ela diz: prefiro morrer do que ser mãe. Então, não há nada no inquérito policial que diga que o Marcos comprou esse remédio abortivo e muito menos que o Marcos tenha ministrado a ela qualquer medicamento. Falso positivo no teste de gravidez. Roupas não apreendidas pela polícia. Teste de luminol inconclusivo. A defesa começa a usar as armas que tem. E para quem esperava que Marcos Rony pudesse se abalar com a ameaça de prisão da esposa... Não afeta ele, por quê? Porque, segundo o que ele nos traz, ele está imbuído da verdade, né? E a verdade é que ele não tem qualquer relação com o desaparecimento da menina. Eles falam que eu sou bruto, que eu sou sem coração, que eu jogo vagabundo da ponte pra ver se sabe nadar. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. E ele não é assim. Eu não conheço essa pessoa que estão pintando. Tipo, o que as pessoas estão falando. Igual as pessoas lá chamando de monstro, de assassino, de tudo igual. Eu falei pro policial, o dia que ele foi lá em casa, eu falei: eu não conheço esse Marcos. Quero mais é que se exploda. Vá pro inferno, entendeu? É isso aí. Ele vai confessar a morte e a responsabilidade sobre o desaparecimento da Isis? Veja, Vilches, nós estamos acompanhando o Marcos Rony, né, e visitamos ele quase que semanalmente, desde que nós assumimos o caso dele, né. Ele nega veementemente que tenha qualquer participação no desaparecimento da menina Isis, e ele mantém essa versão até o presente momento. Ele não vai confessar nada que na versão dele ele não fez. Bom, o pessoal está vendo as enquetes aí. Você pode votar com o seu controle remoto. Daqui a pouco eu vou trazer o resultado dessa enquete que está aparecendo nos televisores conectados à internet. Bom, para a defesa acredita, crava que Marcos Rony é inocente. Vamos lá, para não causar confusão para quem pegou essa reportagem no meio do caminho. Ah, o teste do DNA não deu nada, Ricardo. Não, o advogado está certo no que ele falou. O teste do laboratório aqui de Curitiba ainda não saiu. Ah, não tem tem cabelo e tem manchas de sangue. De fato, são sangue e sangue da Isis? O fio de cabelo é da Isis? Esse resultado não saiu. Então é diferente, ok? Então esse resultado ainda não saiu e não foi divulgado. O advogado está certo, é que ele usa palavras, né? Conforme o uso da utilização das palavras, você pode trazer ali fazer uma opinião a respeito disso. Então a informação é essa: o laudo oficial aqui de Curitiba não saiu. A respeito do abortivo, de que a Isis queria abortar, essa é uma alegação do Marcos Rony, sempre foi, no depoimento dele, no interrogatório, na polícia. Mas tem mais alguma outra testemunha que dá um indício de que era desejo da Isis não ter essa criança? Não. Então, quem são as testemunhas que falam sobre isso? A prima, que concordamos, é uma testemunha viciada, vamos dizer assim, pela proximidade, que fala que ela queria ter a criança, e a polícia tem ali o que ela acredita ser a principal prova: a imagem da farmácia e o depoimento da balconista falando que ele estava querendo comprar abortivo. Aí o advogado fala o quê? Não, ele não comprou. E ele vai alegar, pode alegar no júri, no julgamento. Não, mas quem mandou ele comprar foi a Isis. Não pode? Eu só estou causando essa confusão na cabeça das pessoas porque, olha, o advogado vai causar confusão na cabeça das pessoas. E dependendo de quem sentar ali, porque os jurados são escolhidos aleatoriamente, são pessoas da sociedade. Pode ser eu, pode ser o Ricardo Vilches, pode ser você, pode ser alguém que você conheça. E é importante as pessoas analisarem com muito detalhe cada um dos elementos apresentados e que serão também apresentados no dia por parte do assistente de acusação e a promotoria pública, porque é dever do Estado acusar o Marcos Rony. Então o Estado tem ele como sendo o principal suspeito, ele vai sentar no banco dos réus. E paralelo a isso, nós temos o quê? Os advogados de defesa. Não, antes da pergunta, tem uma informação aqui, pessoal que está acompanhando pelo YouTube, fazendo um lembrete sobre as roupas. E essas roupas é preciso dar um esclarecimento. Lembre-se, gente, a polícia só tomou conhecimento de que o Marcos Rony desfez das botas e comprou botas novas no dia 16. Então, assim, nós perguntamos e questionamos: onde estão essas roupas, essa calça jeans e esse moletom? Onde é que estão essas imagens? Porque essa imagem foi feita antes do encontro. E aí o Daledone, advogado da família, chegou e falou: essas roupas foram desfeitas. Só que é o seguinte,
Toda essa informação chegou a conhecimento da polícia no dia 16. E a polícia só fez a busca lá para pegar o que podia para essa investigação na casa do Marcos Rony antes, dia 10. Então por isso que a polícia não foi atrás da roupa, porque não estava no radar da polícia para a investigação. Aí você vai me perguntar, mas existem essas roupas? O advogado disse que existe. Agora, vai ter interesse para a polícia saber dessa calça jeans? Já foi lavada. Vamos pensar aqui que bota, roupa, cara, é a primeira coisa. Até mais do que o exame residuográfico, que aliás não foi feito também. Né? Eles encontraram duas munições que foram deflagradas e aí não fizeram um exame residuográfico na mão do sujeito para saber se ele tinha disparado arma de fogo ou não. E esse tipo de buraco na investigação, isso vai ser usado pelos advogados aos montes. Os advogados vão chegar e falar, tá, como assim que o Marcos Rony não entregou as roupas? A polícia não foi atrás. E é verdade. E isso é triste concordar, mas é verdade. Esse que é um problema. Bom, mas eu ia falar da pergunta, né? Claro, uma pergunta que os advogados fizeram para mim, eu fiquei meio assim, eu vou fazer para você e para o pessoal de casa. Se você fosse, Furlan e o pessoal de casa, fosse hoje o promotor de justiça e fosse fosse o delegado da investigação e fosse indiciar o Marcos Rony por homicídio, vocês iam argumentar o quê? Ele matou como e matou como essa Isis? O problema da gente responder isso na televisão, sabe qual é? É a gente formar uma opinião que para muita gente pode ser enraizada ou para algumas pessoas equivocadas e elas possivelmente, no futuro não tão distante, sentar no banco do tribunal do júri. E aí isso em televisão a gente tem que tomar muito cuidado. Não fuja, seu Furlan. Vou insistir. Eu não tô fugindo. Se você é delegado, você ia falar como? O Marcos Rony matou a Isis como e se matou ele? Como é que você ia responder essa pergunta? Matar como eu acho premeditado falar antes que esse laudo saia do porta-mala do carro. Se esse laudo sair... Eu tenho as minhas teorias, eu tenho as minhas conspirações contra ele. Tenho sim, você sabe, eu já falei isso aqui várias vezes. Agora, um sujeito que senta aqui para prestar depoimento, gagueja e fala um monte de situações, aliás, cria um monte de situações que são contrárias ao que diz o cronograma das imagens e o cronograma da investigação, manda mensagem para as pessoas dizendo uma coisa, na delegacia diz outra, dá entrevista na televisão, fala uma coisa, na delegacia fala outra, é o sujeito que nitidamente está contando mentiras. Perfeito, eu só estou querendo dizer o seguinte, você vai ligando os pontinhos, mas que não vai ser um trabalho fácil para o delegado ir lá para o promotor de justiça nesse caso, mas não vai ser mesmo. Vai ser um debate complicado. Por mais que a gente tenha mostrado, nós tenhamos nossa convicção, a questão não é o que a gente acredita, a questão é fazer provar. E num júri, gente, júri é o seguinte, pode levar dias e dias e dias. E ali você vai martelando e colocando dúvida na cabeça das pessoas, porque assim, eu sempre penso que você provar algo é muito mais difícil do que causar dúvida. Então, o trabalho do Ministério Público lá vai ser muito mais difícil que o da defesa. Da defesa, basta ela provocar uma dúvida e a pessoa fala assim, ué, será mesmo? E existe uma única palavra que causa essa confusão. A palavra se chama prova. Prova. Simples. Porque, como eu disse aqui, a Isis morreu? Se não acharem o corpo? Essa é a primeira pergunta. Os jurados vão ter que responder sim, morreu ou não, não morreu. O corpo da Isis foi encontrado? Não, pergunta óbvia. Isis foi assassinada? Veja que a primeira pergunta é diferente. A primeira é se ela morreu. A segunda pergunta é, ela foi assassinada? Sim ou não? Se as pessoas responderem sim, a defesa vai contra-argumentar. Como? Se isso nunca foi provado. Tá aí a primeira coisa. Agora, se o laudo do porta-mala do Marcos Rony apresentar que o sangue era da Isis, que o cabelo era da Isis, a situação muda de conversa. Agora, se esse resultado der inconclusivo, aí você me desculpa. A probabilidade desse cara sair da prisão e não responder pelo crime é grande. E a gente tem que ser honesto aqui. Então, gente, vamos aguardar esse trabalho da perícia que tá para sair. Estamos sempre nessa expectativa, que dia 18, boas datas também, né? Dia 18 agora encerra aquele prazo da prisão temporária dele. Apesar de que a polícia já indicou que vai pedir a prisão preventiva para que ele fique o resto do tempo na cadeia. Mas vamos esperar. Vamos aguardar. Valeu? Valeu. Obrigado! Vamos